Boa tarde, está começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito o seu dia. Eu sou Lucas Rinaldi, apresentador desse programa e também do quadro F5. E hoje nós vamos ouvir antes um louvor, depois vamos para a palavra do pastor, uma palavra que irá edificar a sua vida, depois para o nosso quadro F5 e por fim eu volto com vocês no final para deixar alguns avisos. Até mais! Louve esta oração neste momento. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, declare. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, Senhor, para todo sempre, para todo sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Declare. Teu é o reino, é o poder e tua pra todo sempre a tua glória, Senhor. É o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Toda a glória para o nosso Deus. Amém. Está começando mais um quadro F5 e sempre dividimos o nosso quadro em 3 partes, a dica do dia, a mensagem do dia e no final a nossa reflexão do dia. A nossa dica do dia de hoje é um filme. Essa semana eu fui no cinema junto com meus amigos, com a minha noiva e foi algo assim sensacional o filme que nós vimos. O nome do filme Eu Só Posso Imaginar. O filme conta a história de uma banda americana chamada Mercy Me, que em português significa misericórdia. E o filme conta a história exatamente do nome do filme, a música I Can Only Imagine, Eu Só Posso Imaginar.
e o filme é maravilhoso. Ele conta a história de vida ali do ator principal, desde a sua infância até ele escrever essa música que ao final do filme fala que é o maior sucesso cristão dos últimos tempos. Então, a dica do nosso dia de hoje é esse filme, Eu Só Posso Imaginar, e também a música I Can Only Imagine, da banda Mercy Me. O tema da mensagem de hoje é o meu lugar. Lucas 8,43 diz o seguinte: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e ela gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém poderia curá-la. Eu já falei a respeito dessa história aqui no nosso quadro F5, logo no começo do ano, logo no começo do quadro. E aqui conta a história de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. E ela estava ali, perto daquele que poderia mudar toda essa história. Ela estava ali, perto daquele homem que poderia realizar sonhos, poderia mudar a história dela. E ela entendeu que para ela alcançar o milagre que ela tanto queria, para alcançar o milagre que ela tanto desejava, ela só precisava estar perto daquele que realiza os milagres. Você pode começar sem nada, mas se você tiver fé, se você tiver esperança, se você tiver força de vontade, a sua vida será transformada. Seu caminhar triste, seu caminhar abalado, a sua vida cabisbaixa, será transformada em um voo, assim como o voo de uma águia. Você vai entender que você não precisa estar com a sua vida perfeita, com a sua vida como a de um filme, como a de uma novela, a sua saúde em ótimo estado, o que você mais quiser, o carro do ano, a casa do ano, a viagem do ano. Basta que você esteja perto de Jesus, basta que você esteja próximo a Ele e Ele será suficiente para suprir todo o resto. Eu acho incrível as histórias da Bíblia, o modo que Jesus as conta, os exemplos que foram ali mencionados na Bíblia para que a gente hoje soubesse. Incrível, uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, um fluxo constante de sangue, uma coisa assim muito... Só de imaginar, só da gente imaginar, principalmente as mulheres imaginarem isso, uma coisa assim que... Uma coisa que incomoda, uma coisa que... Imagina o sofrimento, o desespero daquela mulher. Eu quero me livrar disso, eu quero me curar disso. E nós temos muitas vezes problemas que, assim como o dessa mulher, assim como a gente consegue entender a situação daquela mulher, elas nos levam embora a esperança. As situações nos deixam cabisbaixos, nos deixam como? Depois de tanto tempo, será que ainda tem uma solução? Depois de tanto tempo, será que ainda isso vai se resolver? Será que depois de tanto tempo eu vou sorrir de novo? A minha paixão pelo reino de Deus vai continuar a mesma? Será que vai ser tudo da mesma forma? E a frustração, ela nos deixa assim. A frustração tem esse efeito de nos gerar paralisia. E o tempo tem o poder de nos gerar desânimo. Tem o poder de nos gerar, poxa, não vai dar, já passou tanto tempo, não vai ser igual, não vai ser a mesma coisa. Mas a gente se esquece de algo. A gente se esquece, o tempo do seu problema nunca foi um problema para o dono do tempo. Ou seja, não importa quanto tempo você passa por algo que você esteja passando, a situação que você esteja passando, Deus ainda pode mudar tudo isso. Deus ainda pode mudar toda a sua história. E eu não sei se você que está me assistindo tem sentido só mais um no meio de tantas pessoas, tem sentido somente mais uma pessoa, ou o que tem acontecido na sua vida que tem desanimado você a tal ponto de você não querer mais fazer nada. Poxa, eu investi tanto tempo nisso, eu investi tanta coisa nisso e eu não estou vendo nada acontecer. Isso vai
roubando as suas forças, isso vai te deixando triste, isso vai te deixando para baixo, isso vai te gerando desânimo, paralisia. Como tem caminhado as diferentes áreas da sua vida? Jesus, ele tem sido a sua prioridade? Se você continuar querendo acreditar somente nos homens, naquilo que o mundo pode te oferecer, você vai perder a plenitude da graça de Deus, você vai perder aquilo que Deus pode te dar. E você sabe, as coisas que Jesus pode nos dar são muito maiores, são muito melhores daquilo que o mundo pode nos oferecer. Aquilo que o mundo pode te oferecer acaba aqui na terra, mas aquilo que Jesus pode nos oferecer é eterno. E Jeremias fala sobre isso, fala sobre a confiança nos homens. Diz assim: aquele que confia nos homens, ou seja, se importa com as coisas mais desse mundo, se importa mais com o que as pessoas acham, não verá quando vier algo bom. E eu quero ler os versículos 5 a 7 de Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que a confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Meu irmão, não é você que dá a vitória, não é o seu pastor, a pessoa, o seu chefe que dá a vitória, a situação da vida que vai te dar a vitória, mas sim o Senhor. Prepara-se, aqui o texto de Provérbios é muito claro: prepara-se, prepara para a batalha, prepara ali o seu cavalo, prepara o seu campo para a batalha. O Senhor te dará a vitória, o Senhor te dará aquilo que você precisa, o Senhor dará o milagre na sua vida. E entenda de uma vez por todas que não é nada nem ninguém, somente Jesus é que pode e que te dá a vitória. Colocar Jesus como prioridade na sua vida não é esperar momentos específicos para chamar Jesus. Não é, como a gente já falou aqui também, um pit stop, um step, um remédio, por exemplo, que a gente toma só eu estou com dor de cabeça, vou tomar aqui um analgésico para passar essa dor de cabeça. Jesus não é isso. Jesus é algo para direcionar a nossa vida. Não é andar sozinho e só depois procurar saber: Jesus, era isso que o Senhor queria que eu fizesse? Era esse o caminho que eu deveria seguir? Não. Andar com Jesus é seguir Ele todos os dias. Não é: vou andar por aqui. Jesus, é por aqui. Eu fiz certo. Foi correto o que eu fiz? É desse jeito? Não, não é desse jeito. Então eu vou ter que voltar tudo de novo, fazer tudo de novo de uma forma diferente. Não. Colocar com Jesus como prioridade é buscar a Ele em todo o tempo, em toda a situação e todo o caminho que Jesus quer que você siga. E quando Jesus estiver no caminho, quando Jesus estiver no meio das situações, quando Jesus for o centro, a vitória acontecerá, vai haver vitória. Mas quando você se conforma e abaixa a cabeça, continua vivendo da mesma forma, deixa de se posicionar, fica quietinho, fica cabisbaixo, você deixa o mundo ditar as regras para a sua vida. Você deixa que as situações ao seu redor ditem a situação, as regras da sua vida. Mas quando você se posiciona, quando você toma uma decisão, quando você coloca Jesus no centro, quando você caminha em direção a essa esperança, a vitória que já é certa em Jesus, e mesmo que o mundo te diga não, mesmo que o mundo esteja contra você, mesmo que tudo ao seu redor diga que você não vai conseguir, diga que você não é capaz, que o seu milagre não vai chegar, você vai dizer sim. Pela fé, você alcançará a vitória que você tanto necessita para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu milagre acontecer. Ou você continua esperando a vida passar, ou você continua deixando a vida passar ao seu lado, você continua deixando a sua família
sofrer vendo você cabisbaixo, vendo você triste, ou você continua deixando todas essas coisas acontecerem, ou você continua fazendo a mesma coisa e as coisas ruins acontecendo, as situações ruins acontecendo e permanece sempre da mesma forma, ou você busca aquele que pode preencher toda a sua vida, pode preencher todos os vazios do seu coração e pode te dar a vitória, o milagre que você tanto necessita. E por fim, chegamos à nossa reflexão do dia. E eu começo a reflexão do dia com a mesma pergunta que a gente terminou a mensagem. Você continuará deixando a sua vida passar? Você vai continuar do mesmo jeito? Ou você vai buscar aquele que preenche todos os vazios do seu coração e que pode mudar a sua história? É mais importante um pequeno passo de fé do que uma oração de quem não acredita. Aquela mulher acreditava que existia algo novo para a sua vida. Aquela mulher acreditava que algo poderia ser feito. E no texto de Lucas 8, 44 a 45 diz o seguinte: ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Meu irmão, a fé ela vem com atitudes. A fé ela é baseada em atitudes. Não se acomode com os seus problemas. Não deixe que os seus problemas se tornem o maior vilão da sua vida e você fique parado por causa dos seus problemas, você fique sem saber o que fazer por causa dos seus problemas. Vá para Jesus, busque o seu milagre, um pequeno passo de fé. Aquela mulher, ela encontra toda aquela multidão ao redor de Jesus, impedindo que ela o alcançasse de uma maneira mais confortável. Eu acredito ali que aquela mulher ela não conseguisse andar direito. 12 anos sofrendo aquilo, eu acredito que aquela mulher, ainda mais com todo aquele povo se aglomerando, eu acredito que aquela mulher, até para tocar no manto de Jesus, eu acredito que aquela mulher ela estava rastejando, ela estava indo com muita dificuldade até ele. E quantas pessoas e quantas situações hoje tentam nos impedir de chegar a Jesus, tentam nos impedir de chegar de maneira ali, para que a gente vá para Jesus, fale com Jesus, tentam nos afastar dele, tentam nos impedir que a gente chegue perto dele. Mas olha o que aquela mulher fez, mesmo com toda aquela situação, mesmo com o seu problema ali, mesmo com a sua doença, mesmo ela tendo muita dificuldade para caminhar, nenhuma multidão foi possível que ela pensasse em parar. Mas aquela mulher não deixou parar por aquela multidão. Ela sabia que se ela apenas o tocasse, se apenas aquele passo de fé, a sua vida mudaria por completo. E eu termino esse quadro hoje dizendo para você: não deixe que as pessoas ou as situações te impeçam de receber os milagres que Deus tem para a sua vida. Tudo pode querer te parar, tudo pode querer te fazer desistir, dizer que você não é capaz, que você não tem jeito, mas você tem o poder de escolher viver ao lado daquele que realiza os milagres. A decisão é sua, o passo de fé é seu. Pare de se lamentar, pare de ficar sentado chorando, dê um passo de fé e caminhe ao lado daquele que pode realizar os milagres para a sua vida, para a vida da sua família. Eu sou o Lucas Rinaldi, este foi mais um quadro F5. Nos vemos na semana que vem com mais um quadro. Eu te espero e até mais. Gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias ou acessassem o vosso celular, não é? Tem gente que tem a Bíblia no celular. No capítulo 24 de Josué, capítulo 24 do livro de Josué, um texto muito conhecido,
muito usado para a ministração de famílias. E, na verdade, esse capítulo não trata sobre isso, né? Nós vamos perceber que a gente usa muito o texto, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué, mas, na verdade, Josué não estava falando sobre isso, nesse capítulo 24. Josué estava falando de uma coisa muito mais profunda, né? O contexto de Josué, capítulo 24, Josué, no capítulo 23, se você dá uma olhadinha no capítulo 23, passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhe disse: estou velho com a idade muito avançada. E aí, nesse capítulo 23, ele convoca todo o povo, e a gente vai perceber que no capítulo 24 é quase que a mesma coisa. Alguns comentaristas dizem que se ele tivesse terminado ali no capítulo 23, o capítulo 24 talvez não faria falta, né? Porque ele é quase igual, mas ele tem alguns detalhes muito importantes, né? Então vamos ler ele todo e depois a gente vai fazer uma exposição breve e vamos falar sobre alguns assuntos importantes. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. É interessante logo aqui que ele coloca isso: eles compareceram diante de Deus. Mas Deus estava ali? Né? Aí a gente faz essa pergunta: Deus estava ali? É como se fosse uma reunião de lideranças de alguém que fosse prestar contas para o grande Deus, o Todo-Poderoso. Obviamente Deus não estava ali presente visivelmente, mas Deus estava presente na pessoa de Josué, e Josué tinha toda a autoridade para dizer isso. Versículo 2: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses, mas eu tirei seu pai Abraão da terra da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dele Isaque, e a Isaque dei Jacó, e a Esaú dei montes de Seir, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas em vocês, entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês vieram no deserto longo tempo. E ele continua no versículo 8, e você dá uma puladinha para o versículo 13, melhor dizendo. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram
além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra da escravidão, e realizou grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao seu povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a outros deuses estrangeiros, Ele voltará contra vocês e o castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês. Ele os exterminará. Versículo 21. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Eles disseram: somos. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se o coração para o Senhor, o Deus de Israel. E todo o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor o nosso Deus e lhes obedeceremos. E aí termina mais alguns versículos. Depois, mais à frente, Josué morre. Enfim, eu queria meditar com os irmãos aquilo que realmente Josué está querendo dizer nesse capítulo. Josué está falando sobre, ele está confrontando o seu povo a respeito de servir a deuses estranhos, a deuses falsos, né? E eu dei um tema para essa mensagem de os deuses do nosso coração. Que deuses são esses? Eles tinham aqueles deuses, mas quais são os nossos deuses de hoje? Será que temos alguns deuses? O pastor dizia ainda há pouco que nós agora somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Mas será que há espaço no nosso coração para a habitação de outros deuses? A pergunta que fica para nós, João Calvino, ele disse: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O meu coração, o seu coração é uma fábrica de ídolos. Nós somos capazes de fabricar qualquer tipo de ídolo. Nós somos capazes. Então, esse é o contexto de Josué. E aí eu pergunto: o que é um ídolo? O que é um ídolo? Na Bíblia aparece cerca de 240 vezes essa palavra ídolos, ou alguma coisa semelhante com ídolos ou deuses. É muita coisa, O termo ídolo é aquilo que ocupa um lugar central em nossas vidas, por mais legítimo que seja. Ídolo também é aquilo em torno do qual nossa vida gira. Ídolo é a quem ofertamos o melhor dos nossos recursos, tempo, devoção. É aquilo do que chegamos a dizer: se perder isso, morrerei. Se estiver disposto a pecar para conseguir mais do que eu quero, se a minha reação for pecaminosa, eu não conseguir aquilo
que eu mais quero. Ídolo do coração pode ser tudo aquilo que o homem adora, por acreditar, encontrar nisso a satisfação para os seus desejos mais profundos. É tudo aquilo que o ser humano ama mais do que Deus e que ocupa o lugar de Deus em sua vida, mesmo que apenas momentaneamente. Tudo isso que eu falei são ídolos. E quem seriam os ídolos do nosso coração? Veja que o versículo 15, você deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos discorrer alguns textos. O versículo 15, na parte B do versículo 15 do capítulo 24, o Josué diz assim: escolham hoje a quem irão servir. Ele confrontou as pessoas. Escolham hoje a quem devo servir. O versículo 19, na parte B, diz assim: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Eles estavam fazendo um pacto, renovando uma aliança, e a aliança quebrada, né? Porque nós quebramos a aliança com Deus, mas Deus jamais quebra uma aliança conosco, porque Ele é um Deus fiel. Nós somos infiéis, mas Ele é um Deus fiel, né? E aí fica 3 perguntas para a gente pensar aqui. A primeira pergunta diz assim: há algo que domina o meu coração de tal forma que eu jamais admitiria viver sem isso? Pensa nisso. Pensa nisso também. Há algo que domina a minha alma de tal forma que eu estaria disposto a pecar para possuir isso? Pensa nisso também. Há algo que domina a minha força de tal forma que requer a minha máxima dedicação? São perguntas que nós temos que fazer para nós, porque a essência da idolatria está no coração humano. Nós estamos falando de idolatria, e os deuses que a gente acha que eles não nos perturbam, mas engana, irmãos. Os deuses continuam nos perturbando, e nós vamos ver aqui, né? Nós vamos ver 2 partes, esse sermão, 2 partes. A primeira parte, quem são esses deuses, né? Na segunda parte nós vamos, como que nós vamos se livrar desses deuses. Então, quem são esses deuses? Então, o primeiro Deus que nos perturba é o sistema mundano e suas filosofias. Nunca na história desse país, como diz um cidadão aí que está preso, graças a Deus, nunca se ouviu tanto a respeito dessas questões de filosofias mundanas. O apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, né, que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Colossenses capítulo 2:8 também ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs sutilezas, e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Acredite, irmãos, o sistema mundano está tirando muitos cristãos da centralidade. As universidades estão contaminando a mente dos nossos estudantes, dos nossos jovens. Nesses 13 anos desse governo, nós, os jovens que estudaram nesses 13 anos principalmente,
eles foram contaminados com filosofias, com ideologias marxistas, esquerdistas. E eu li uma reportagem de um professor, o nome dele é Wilson Ferreira Cunha, da PUC de Goiânia, de Goiás. Ele disse que nós vamos experimentar 50 anos de estragos por conta daquilo que essas ideologias marxistas, esquerdistas, disseminaram nas faculdades, na cabeça dos nossos jovens. Eu estou falando de cristão, né? É muito fácil você ver isso. Basta você ver uma postagem na rede social e você vê as diversas brigas. Eu conheço pastores que têm esse partido que saiu, não vou citar o nome, como um Deus. O partido é como se fosse um Deus dele, de tanto que ele defende esse partido e toda essa corja que está sendo presa. Eu não sei como. Ele está sendo preso por quê, então? Injustamente? Deve ser, né? Como que alguém vai estar sendo preso injustamente, né? Então desculpe se tem algum irmão aqui que compartilha dessas ideologias, dessas ideias. Perdoe-me de estar falando isso, não vai ficar bravo comigo, tá bom? Mas não bate com a palavra de Deus. E nós temos que se render à palavra de Deus. Amém? Então, primeira coisa é o sistema mundano. O sistema mundano está podre. Podre. E os cristãos estão abraçando esse sistema mundano. Os cristãos colocam pessoas nos seus púlpitos, pessoas que não são dignos de subir nos púlpitos para falar de política, pessoas corruptas, né? Pastores que falam, nós estamos apoiando-se. Como isso? Então nós precisamos nos posicionarmos e não aceitarmos essas coisas, e nós sermos luz nesse mundo de trevas. Amém? Não podemos nos curvar diante de tudo isso que estão colocando para nós. Devemos cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos jovens, não deixá-los serem contaminados com essas filosofias. Quando eu entrei no seminário e eu ouvia do meu professor saudoso Carlos Oswaldo, o pastor deve conhecê-lo, né, pessoalmente. Carlos Oswaldo dizia: olha, nunca deixe seu filho entrar numa faculdade sem que ele estude teologia, porque com certeza ele vai ser contaminado. Gente, eu fiz faculdade, e olha que isso em 2005, eu fiz pedagogia, e olha, minha cabeça ficou assim, com tanta bagagem que eu já tive, e eu fiquei assim. Por um momento eu falei, opa, peraí. E eu fiquei pensando depois, Senhor, eu fico imaginando quem não tem conhecimento mínimo da palavra de Deus, como vão ser enganados. Que o Senhor tenha misericórdia desses. Ponha seu filho para estudar a palavra de Deus, mande ele vir para a escola bíblica, escola dominical, estudar a sua palavra, faça culto doméstico com ele. Você é o responsável por ele, a igreja não. A igreja é auxílio seu na condição, mas a Bíblia diz que quem tem que levar o seu filho ao Senhor é os pais, né? A responsabilidade é dos pais. A igreja é parceira, a igreja vai estar dando suporte para que os pais possam levar os seus filhos a Cristo, mas a responsabilidade é dos pais, e o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Amém? Aqui pode falar amém, né? Amém. Amém. Eu sou pentecostal, aqui também é pentecostal, né? Glória a Deus, Deus seja louvado.
Então, gente, essa é a primeira coisa, o sistema mundano e suas filosofias. A segunda coisa são coisas boas. Como? Coisas boas? Coisas boas podem ser os nossos ídolos? Sim, podem ser nossos ídolos. Que coisas boas são essas? A nossa carreira. A nossa carreira, né? Você quer uma carreira de sucesso, isso é uma coisa boa. Quem não quer, né? Eu fui policial militar e eu galguei alguns postos. Consegui chegar, né, no topo das praças, que a gente chama, né? E aposentei como oficial. Foi o que deu para mim. Eu olhava para frente assim e eu falava, não dá. Lá em cima não dá. Mas aqui dá. Todos nós queremos galgar, isso faz parte, né? Isso é uma coisa boa. Só que isso não pode ser o nosso Deus. Coisas boas não pode ser o nosso Deus. Então, nós não podemos que a nossa carreira sobreponha a adoração ao Senhor. Ela não é mais importante. Amém? Também os meios materiais são coisas boas, nós precisamos de casa, precisamos de carro, né? Precisamos disso, precisamos de conforto, nós queremos conforto. Quem não quer conforto? Olha o conforto da igreja, não é? Ar-condicionado, um bom microfone, câmeras, um banco confortável. A gente não quer conforto? A gente precisa, isso é bom. Se pudermos é bom. Agora, isso não pode ser o nosso Deus. Um carro não pode ser o nosso Deus. A nossa casa não pode ser o nosso Deus. Os nossos filhos, que é a terceira coisa, os nossos relacionamentos não podem ser o nosso Deus. A minha esposa não pode ser o meu Deus. Deus é maior, porque Ele foi que nos criou. A nossa família não pode ser o nosso Deus. Os nossos amigos não podem ser o nosso Deus. Os artistas não podem ser o nosso Deus. Os jogadores de futebol não podem ser o nosso Deus. A seleção brasileira não pode ser o nosso Deus. A Copa do Mundo não pode ser o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que tudo isso. Mas é coisa boa, nós podemos participar, podemos assistir um jogo, podemos jogar um futebol, sem quebrar a canela do irmão. Podemos. Essas coisas são boas, mas não podem ser o nosso Deus. Amém? A televisão também não pode ser o nosso Deus. O celular não pode ser o nosso Deus. O WhatsApp não pode ser o nosso Deus. A rede social não pode ser o nosso Deus. São coisas que nós tornamos como nosso Deus. O WhatsApp não tem poder nenhum de fazer nós sermos servos dele. Nós temos controle sobre ele, né? Nós temos controle sobre o nosso celular. E é tão difícil hoje, né? O nosso celular parece que é o terceiro companheiro, ele já dorme do lado da gente. É ou não é? E a gente está aqui do lado, dorme já vendo mensagem. E a gente às vezes não dorme com a Bíblia do lado. Mas tem no celular, mas a gente lê? Não, a gente fica horas e horas vendo mensagens, vendo a vida dos outros. Rede social é isso, né? Ficar vendo a vida dos outros às vezes. Tem coisa boa? Muito coisa boa. Precisa ser utilizado. Podemos pregar pelas redes sociais. Eu já ganhei gente pela rede social. Já ganhei. Já trouxe pessoas que estavam desviadas para o reino de Deus pela rede social. Nós podemos, mas não pode ser o nosso Deus. Amém? O Tim Keller diz o seguinte: deuses falsos é qualquer coisa que você olhe e diga: se tiver isso, eu sentirei que minha vida tem sentido. Então saberei que tenho valor. Estarei seguro e em posição de importância. O nosso coração diviniza essas coisas como se fossem o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se alcançarmos essas coisas. Dessa forma, tudo pode ser um ídolo e tudo
tem sido ídolo para uma pessoa ou outra. Tudo pode ser um ídolo e tudo tem sido ídolo para uma pessoa ou outra. Bom, em terceiro lugar então, o primeiro lugar que eu disse é o sistema mundano. O segundo lugar, as coisas boas. O terceiro lugar, e aí vem que todas essas duas coisas convergem para um Deus que é um Deus muito poderoso. Sabe quem é esse Deus? Eu mesmo. O grande Deus poderoso é eu mesmo. E esse é o Deus que nós lutamos constantemente, porque tudo converge para Ele. Jeremias 17:10 diz que o coração do homem é mais enganoso de todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Gente, acredite, nós não conhecemos o nosso coração. Será que foi só eu ou algum de vocês já teve reações que depois você falou assim: não acredito que eu fiz isso? Foi só eu que aconteceu comigo? Aconteceu com mais alguém? Levanta a mão com quem aconteceu. Oh, que alívio! Eu pensei que eu era o único. Gente, o nosso coração é mau. Mau. Acreditem, nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Acredite nisso. Se você acreditar nisso, a probabilidade de você errar é menor. Mas acredite, o seu coração, o meu coração é mau. Aí você vai falar assim: mas o Espírito Santo habita. Habita. Eu sempre faço uma ilustração quando eu dou aula para os alunos. Eu faço o seguinte: você sabe o que é implosão e explosão, né? Explosão é aquilo que vai para fora, implosão é aquilo que vai para dentro. Quando o Espírito Santo entrou em nós, ele fez uma implosão. Você já viram uma implosão de um prédio? Coloca um monte de bomba e ele... Você viu esse último prédio que caiu agora, né? Então, a natureza pecaminosa causou uma implosão dentro de nós, mas ela está lá dentro. Os escrombos continuam lá. Nós somos capazes de pegar esses escrombos e construir o prédio de novo, de tão mal que nós somos. Por isso que nós precisamos do Senhor desesperadamente. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que nós militamos constantemente contra as obras da carne. É uma luta diária. Nós não podemos vacilar. Nós temos que estar ali o tempo todo atento, porque senão as obras da carne vão sobrepujar as obras do Espírito Santo, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, melhor dizendo, né? O fruto do Espírito está ali. Amém? Então eu mesmo sou esse. Marcos capítulo 7, 21. Eu amo esse texto, né? Questionaram Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos. E aí Jesus fala assim: do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus não falou assim: o crente não tem isso no coração. Ele não falou isso. Ele falou: essas coisas estão dentro do nosso coração e nós temos que abafá-las com a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para... Ele está dizendo o seguinte: quanto mais eu escondo a palavra no coração, menos eu peco. Amém? E aí, gostou do nosso programa? E para você curtir ainda mais a nossa igreja, anote aí algumas informações. Todas as terças-feiras nós temos culto aqui na nossa igreja, às 19h30, um culto de oração. Assim como na terça-feira, na quarta-feira, às 15 horas, nós temos o culto da tarde, um culto de oração. Então você que tem a tarde livre, vem estar aqui com a gente, um momento de comunhão, um momento de adoração e um momento de oração junto com os nossos irmãos. Na quinta-feira, nós temos o culto da família, um culto direcionado às famílias, todos às 20 horas.
Todos os sábados nós também temos programação aqui na nossa igreja, tais como culto dos homens, culto dos jovens, culto das mulheres, e todo último sábado nós temos a celebração da Santa Ceia. Todos os cultos com início às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, temos cultos em 2 horários. O primeiro às 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical e o segundo, o culto evangelístico, às 19 horas. O culto que irá falar do amor de Jesus e um culto que irá tocar o seu coração. Venha estar conosco em qualquer um desses horários na nossa sede, Rua Silva Jardim, número 503, aqui no Macuca, em Santos. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida, falar alguma pergunta, alguma informação que ficou faltando, anote aí o telefone da nossa secretaria, 0 operadora 13 3232 4337. E se você também precisar de oração, nós temos aqui o nosso Disque Oração, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O nosso telefone é o 3224 1383, 0 operadora 13 3224 1383. Nós também temos aqui na nossa igreja sede a nossa livraria, funcionando em horário comercial de segunda a sexta-feira. Diversos livros, autores variados e também livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Também CDs, DVDs de conferências antigas, de pregações antigas e também DVDs do nosso programa. Inclusive este programa, se você quiser este programa, basta ligar na nossa secretaria ou vir aqui em horário comercial para adquirir os nossos DVDs. Nós também temos o nosso programa Panorama Bíblico ao vivo, sempre das 8 às 9 da manhã, de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã. Basta você entrar no nosso site www.iepas.org.br. Você entrará no nosso site e ali terá um link, irá te redirecionar para a nossa página da rádio online. Todos os dias, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 9 da manhã, o nosso programa Panorama Bíblico ao vivo. Bom, o nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Espero que você tenha gostado muito da nossa programação. Semana que vem eu volto com você com mais novidades, com mais quadros. Deus abençoe muito sua vida e até a próxima semana. Até mais! Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.